esse vídeo é muito importante. Eu vou trazer diversas informações aqui que eu tenho certeza absoluta que vocês ouviram muitas e muitas pessoas falando algo acerca do que vai ser dito aqui, mas de forma completamente desconecta com a realidade e sem o menor compromisso com a história do cristianismo. O que está por trás do dia 25 de dezembro? Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Essa pergunta ressurge todos os anos e se torna alvo de intensos debates. Vivemos em uma cultura moderna frequentemente anticristã, onde qualquer ponto que possa enfraquecer a credibilidade do cristianismo é amplamente explorado. O Natal, uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, não está imune a esses ataques. Mas será que as críticas têm fundamento? Há quem diga que o Natal é apenas uma apropriação de antigas festas pagãs, como a Saturnália ou a celebração do Sol Invicto. A Saturnália, uma festa romana dedicada ao deus Saturno, acontecia em meados de dezembro. Porém, a única semelhança com o Natal é o mês em que ambas ocorrem, algo muito superficial para justificar uma ligação direta. Já a festa do Sol Invicto, instituída pelo imperador Aureliano em 274 d.C., coincide com o dia 25 de dezembro. Contudo, essa teoria é ainda menos provável, pois há registros de que os cristãos já celebravam o nascimento de Cristo nessa mesma data antes dessa festa pagã sequer existir. Isso mesmo. Um exemplo disso está nos escritos de um dos maiores teólogos da história do cristianismo, São Hipólito de Roma. Ele viveu do ano 170 a 236 d.C. E em seu comentário sobre o livro do profeta Daniel, ele menciona o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, isso quase um século antes da criação da celebração do Sol Invicto. De qualquer forma, de onde surgiu essa data? Será que ela foi arbitrariamente escolhida? Para entender a profundidade dessa questão, nós precisamos olhar para as Escrituras e para as descobertas científicas. O Evangelho de Lucas nos oferece uma pista muito importante. Ele relata que Zacarias, pai de João Batista, pertencia à classe sacerdotal de Abias e que estava cumprindo seu turno no templo quando o anjo Gabriel apareceu para anunciar o nascimento de João. Pesquisas arqueológicas nos manuscritos do Mar Morto, conduzidas por Shermar Jahu Talmon, um judeu, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, especialista em cronologia bíblica, revelaram a ordem dos turnos sacerdotais no Templo de Jerusalém. Ele conseguiu fazer um mapeamento exato da ordem cronológica em cada uma das 24 classes sacerdotais no serviço ao Templo de Jerusalém, que se dava por uma semana, 2 vezes ao ano, para cada uma das classes. A classe de Abias era a 8ª na ordem de serviço e uma das 2 semanas designadas a ela no ano se dava na última semana de setembro. Zacarias, pai de João Batista, pertencia à classe sacerdotal de Abias, e estava servindo no templo quando ocorreu a visitação do anjo. Lucas também nos informa que Isabel, esposa de Zacarias, engravidou pouco após essa visitação e 6 meses depois, o anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Então, fazendo uma conta simples, nós pegamos a última semana de setembro, na concepção de João Batista, mais 6 meses, e chegamos a março, mês da anunciação do anjo a Maria. É importante considerar que a Igreja Católica celebra essa festa no dia 25 de março, puramente baseada em sua tradição. Então, continuando aqui as nossas contas. Pega aí dia 25 de março, então, que é o dia da concepção de Jesus, e acrescenta 9 meses, nós temos 25 de dezembro. Essa precisão impressionante, agora confirmada por descobertas arqueológicas, reforça que a data não foi uma escolha aleatória, mas parte de uma tradição que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Mas há ainda uma informação muito importante que poucos conhecem. É que o dia 25 de dezembro também é uma data muito importante para o povo judeu, porque exatamente nessa data eles celebravam a festa da dedicação do templo, instituída por Judas Macabeu no ano 164 a.C. Isso sugere que a escolha dessa data pode ter um significado teológico profundo, apontando para Jesus como verdadeiro templo consagrado por Deus. Portanto, a ideia de que o Natal foi uma adaptação de festas pagãs não resiste à análise histórica e bíblica.
a data carrega um profundo simbolismo religioso que transcende qualquer tentativa de reduzir sua importância. O que vemos é uma convergência de tradição, história e fé que solidifica o dia 25 de dezembro como um marco do renascimento daquele que é a luz do mundo. É muito importante conhecer a tradição da igreja. Não podemos cair no erro de formular doutrina apenas com base na tradição, sem a devida base bíblica. Isso é verdade. Mas desconhecer a tradição pode nos levar a especulações infundadas. Neste caso, podemos especular com toda certeza que a data 25 de dezembro foi escolhida não de forma arbitrária pela igreja para cristianizar a tradição pagã, mas pelo próprio Deus para cristianizar a tradição judaica, já que, como ficou demonstrado, foi dentro do judaísmo que veio o Messias e o dia 25 de dezembro era uma data sagrada para eles. O Evangelho de Lucas esconde nas entrelinhas uma narrativa impressionante que liga o nascimento de Jesus Cristo aos imperadores romanos. Esse paralelo, muitas vezes oculto aos olhos modernos, revela um simbolismo profundo da data que celebramos o Natal. Logo no início do capítulo 2, São Lucas menciona figuras históricas como César Augusto, o primeiro imperador de Roma, e Sulpício Quirino, governador da Síria, província que incluía a Judéia. Para leitores do século XXI, essas referências podem parecer meros detalhes históricos, não é? Mas para alguém da época, tinham um significado muito mais profundo. Para entender o impacto das palavras de Lucas, precisamos voltar cerca de uma geração antes de seu evangelho, quando Virgílio, um dos maiores poetas da antiguidade, escreveu a Eneida. Essa obra épica descreve a origem mitológica de Roma, centrada na figura de Enéas, herói troiano e filho da deusa Vênus, que após a queda de Troia, vagou pelo Mediterrâneo até fundar a linhagem que daria origem a Roma. Virgílio escreveu a Eneida para glorificar César Augusto, apresentando como o ápice dessa genealogia divina e como governante escolhido pelos deuses. Augusto era visto, portanto, como o rei do mundo, um símbolo de poder, ordem e prosperidade. Esse contexto cultural é essencial para entender o impacto da narrativa de São Lucas. Ao citar César Augusto logo no início de seu evangelho, São Lucas provoca seus leitores. Ele evoca o imperador como símbolo máximo do poder terreno, para, em seguida, contrastá-lo com o nascimento de Jesus. E o contraste é evidente. César Augusto era descendente de Júlio César e da deusa Vênus, enquanto Jesus era descendente do rei Davi e do Deus Pai, criador do universo. Também podemos ver aqui o palácio versus a manjedoura. Fica claro, enquanto César vivia em um esplendor, o palácio era imenso em Roma, Jesus nasceu em uma humilde manjedoura em Belém. César comandava legiões de soldados armados, mas Jesus foi saudado por um exército de anjos. César era cercado por nobres bajuladores, enquanto Jesus recebeu a visita de simples pastores. César era proclamado semidivino, uma figura que era metade homem, metade Deus. Jesus, por sua vez, era o verdadeiro Deus feito homem. César simbolizava o poder e a dominação, enquanto Jesus era o emblema da humildade e do amor. Essa dualidade deixa claro que enquanto César representava a glória terrena e passageira, Jesus encarnava um poder eterno e transcendente. A narrativa de Lucas não é apenas um relato factual do nascimento de Jesus, mas um manifesto teológico. Cada detalhe da natividade, desde o humilde local do nascimento até os pastores como primeiras testemunhas, subverte as expectativas de poder e glória terrena. Para um leitor da época, acostumado à grandiosidade imperial de Roma, era chocante que o verdadeiro rei do universo nascesse em condições tão humildes. Lucas não apenas narra o nascimento de Jesus, mas revela que esse evento supera qualquer grandeza humana, incluindo a de César. Hoje, 2 milênios depois, podemos olhar para o passado e refletir sobre o destino dos dois reinos, que São Lucas contrapôs. O Império Romano, que parecia indestrutível, ruiu até desaparecer. Seus imperadores,
que se proclamavam divinos, morreram e tornaram-se lembranças distantes. O reino de Deus, inaugurado pelo nascimento de Jesus, continua vivo e vibrante. A igreja cristã, manifestação visível desse reino, mesmo com todos os seus percalços, permanece avançando, pois Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que celebramos no Natal é mais do que um evento histórico, meus irmãos. É o triunfo do amor sobre o poder, da humildade sobre o orgulho e do eterno sobre o passageiro. Lucas nos mostra que o nascimento de Cristo não foi apenas o início de uma nova era, mas o início do fim de todas as escrituras humanas que colocam a glória terrena acima da divina. Então, quando celebramos o Natal, somos chamados a refletir sobre qual reino seguimos. O de César, com seu brilho passageiro, ou o de Cristo, cuja luz ilumina o mundo para sempre. Todos já ouviram falar do Bom Velhinho, mas poucos sabem que a origem dessa figura tão emblemática está em São Nicolau de Myra, um bispo da igreja nascido em 270 d.C., na região que hoje conhecemos como Turquia. A história de São Nicolau é fascinante e vai muito além das lendas modernas que conhecemos. Filho de uma família rica e profundamente devota, Nicolau herdou uma grande fortuna ao perder os pais ainda jovem. Porém, ao invés de desfrutar dessa riqueza, escolheu usá-la para ajudar os necessitados. Ele distribuiu anonimamente presentes e recursos aos mais pobres, sempre em segredo, para que ninguém soubesse de suas ações. Mas São Nicolau não ficou conhecido apenas por sua caridade. Ele desempenhou um papel crucial no Concílio de Nicéia, realizado no ano 325 d.C., o primeiro grande concílio da Igreja. O concílio tinha como principal objetivo combater o arianismo, uma heresia que negava a divindade de Jesus Cristo. Nicolau foi um defensor da ortodoxia cristã, ganhando notoriedade por sua firmeza teológica e pela resistência às perseguições romanas que colocavam em risco a vida dos cristãos. Ao longo dos séculos, a devoção a São Nicolau se espalhou pela Europa. Santo Tomás de Aquino, quase 1000 anos depois, tinha especial apreço pelo santo, reconhecendo como um exemplo de santidade e generosidade. Como bispo, São Nicolau usava os trajes típicos de sua função: a túnica, a mitra, o pálio e o báculo, símbolos que foram adaptados nas representações modernas do Papai Noel. Sua longa barba branca e o hábito de distribuir presentes ficaram gravados no imaginário popular, e esses elementos evoluíram ao longo dos séculos, especialmente após o século XIX, quando a figura começou a se distanciar de suas origens religiosas. Nos Estados Unidos, São Nicolau recebe o apelido de Santa Claus, uma adaptação do nome holandês Sinterklaas. No Brasil, o nome Papai Noel veio da influência francesa, Père Noël, que significa Pai Natal. No entanto, nessa transição cultural, ele perdeu os elementos distintivamente cristãos para se tornar uma figura mais genérica e acessível, desvinculada de uma tradição religiosa específica. A imagem moderna do Papai Noel ganhou ainda mais elementos fantasiosos. A ligação com o Polo Norte, por exemplo, veio da Finlândia, que em 1950 construiu uma vila natalina na Lapônia, atraindo turistas do mundo todo. Foi nessa época que o trenó, puxado por renas, se tornou um elemento inseparável da lenda. Já a roupa vermelha, como muitos sabem, foi popularizada pelas campanhas publicitárias da Coca-Cola, na década de 1930. A marca aproveitou a figura do Bom Velhinho, vestindo com suas cores icônicas, consolidando a imagem que temos hoje. Então, por trás das renas, do trenó e das campanhas comerciais, existe algo muito maior: a história de um homem santo cuja vida foi marcada pela generosidade, pela defesa da fé e pelo amor ao próximo. Se retirarmos os elementos fantasiosos e comerciais que foram adicionados ao longo dos séculos, o que encontramos é a figura de São Nicolau, um verdadeiro exemplo de bondade e caridade cristã. Então, será que o verdadeiro Papai Noel não existe? Talvez ele esteja mais próximo da realidade do que imaginamos. Oculto sob camadas de lendas modernas,
mas sempre presente em sua essência. A inspiração para dar, amar e compartilhar, especialmente no Natal, ocasião em que o Papai do Céu nos deu o maior dos presentes, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe, nem jamais existirá presente mais valioso que esse. A tradição da árvore de Natal, que hoje enfeita milhões de casas ao redor do mundo, remonta a uma história inspiradora de fé e coragem, ligada a São Bonifácio, um santo homem que marcou a história cristã. Nascido na Inglaterra por volta do ano 680, São Bonifácio foi um monge beneditino que dedicou sua vida à evangelização dos povos bárbaros na Germânia, região que atualmente corresponde à Alemanha. No ano 723, São Bonifácio chegou à região da Saxônia, onde encontrou uma comunidade que realizava rituais pagãos terríveis. Terríveis mesmo. No inverno, em especial na véspera do Natal, eles sacrificavam crianças ao deus nórdico Thor, em um ritual macabro realizado aos pés de um carvalho, árvore considerada sagrada. O tronco da árvore era manchado de sangue e os pagãos acreditavam que esse sacrifício garantiria a proteção e a prosperidade de sua comunidade. Ao tomar conhecimento do ritual, São Bonifácio decidiu agir. Ele foi ao local onde o sacrifício estava prestes a acontecer, enfrentando a resistência e a desconfiança dos pagãos. Quando o carrasco estava para decapitar uma criança, Bonifácio ergueu seu cajado e declarou com firmeza: que a cruz de Cristo vença hoje o martelo de Thor, o falso Deus. Nesse momento, a tradição relata um milagre. Ao tentar atacar Bonifácio, o carrasco viu seu martelo se despedaçar quando tocado pelo cajado do santo. O evento impressionou tanto os pagãos que eles pararam o sacrifício e ouviram atentamente o discurso do monge. Com a atenção de todos, São Bonifácio apontou para uma pequena árvore próxima, um abeto, uma árvore similar a um pinheiro, e fez uma declaração que ecoaria pelos séculos. Esta árvorezinha, este pequeno filho do bosque, será nesta noite a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz e o sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas são sempre verdes. Olhai sua ponta voltada ao céu. Esta será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela, não mais no bosque selvagem, mas dentro dos vossos lares. Ali haverá abrigo e não ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. Essa mensagem tocou profundamente os corações dos pagãos, que abandonaram seus rituais e se converteram ao cristianismo. Com isso, a prática de levar um abeto ou pinheiro para dentro das casas, decorando em celebração ao nascimento de Cristo, se espalhou pela Alemanha e mais tarde por toda a Europa. Após esse episódio, São Bonifácio continuou sua missão pela Germânia, passando de vilarejo em vilarejo, levando a mensagem do Deus que venceu Thor. Ele converteu milhares de pessoas, tornando-se um dos grandes responsáveis pela cristianização da Alemanha. Sua coragem, sabedoria e habilidade de usar símbolos culturais para evangelizar são exemplos que atravessaram os séculos. A história da árvore de Natal nos lembra que os símbolos natalinos só perdem seu significado cristão se nós ignorarmos suas origens. Ao entender a fé e os valores que estão por trás dessas tradições, podemos usar o Natal como uma oportunidade para inspirar os outros com as mensagens de paz, amor e bondade que essas histórias carregam. Neste Natal, que tal relembrar a origem da árvore de Natal enquanto conta essa história para os seus familiares? Que ela seja em seu lar um sinal de fé, paz e celebração pelo nascimento do menino Jesus, assim como São Bonifácio proclamou há tantos séculos. Os Reis Magos são personagens que sempre despertaram grande curiosidade no contexto do Natal. Apesar de serem figuras coadjuvantes no relato da Natividade, suas ações ganharam destaque e simbolismo ao longo dos séculos. Curiosamente, a Bíblia nos oferece apenas algumas linhas sobre eles, mencionando que eram magos vindos do Oriente. Não especifica que eram 3, nem que eram reis. Por que então a tradição os reconhece dessa forma?
Para entender a história dos magos, é preciso unir os relatos bíblicos, as interpretações da tradição e o contexto histórico em que viviam. O Evangelho de Mateus nos conta que esses magos vieram do Oriente guiados por uma estrela, trazendo presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra. Eles foram os primeiros a reconhecer a realeza e a divindade de Jesus, ao prostrarem-se diante do menino em adoração. Contudo, a narrativa bíblica é breve e não fornece detalhes sobre seus nomes, sobre o número ou origem exata. A tradição cristã, enriquecida por estudos históricos e interpretações ao longo dos séculos, preencheu algumas dessas lacunas. Um dos relatos mais influentes é de São Beda, o Venerável, doutor da Igreja e historiador do século VII. Em sua obra Excerta Collectani, ele descreve os magos Melchior, seria um idoso de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, vindo de Ur, terra dos caldeus; Gaspar, seria um jovem robusto de 20 anos, oriundo das montanhas próximas ao mar Cáspio; e Baltazar, um homem de 40 anos, de pele escura, que partiu do Golfo Pérsico na Arábia. Essas informações refletem a diversidade dos povos do Oriente, simbolizando que a mensagem de Jesus se destinava a todas as nações. Embora a tradição popular os chame de reis magos, não há evidência bíblica de que ocupavam tronos. A palavra magos deriva do termo grego magoi, que fazia referência a sacerdotes zoroastrianos, uma religião persa que combinava astrologia, paganismo e feitiçaria. Esses sacerdotes eram conselheiros reais e estudiosos, o que explica por que se vestiam e eram tratados como figuras de alta nobreza. A interpretação de que eram reis pode estar ligada a passagens proféticas do Antigo Testamento, como o Salmo 72, versículo 11. Todos os reis se prostrarão diante dele, todas as nações o servirão. A conexão com o título de reis reforça o simbolismo teológico de que até os poderosos da terra reconheceriam a soberania do menino Jesus. Uma pergunta muito levantada é a seguinte: por que é que eles seguiram a estrela? A religião zoroastriana tinha uma expectativa messiânica, acreditando que um Salvador enviado dos céus nasceria para trazer justiça e paz. Quando observaram o fenômeno astronômico, interpretado por eles como a estrela do Messias, entenderam que algo grandioso havia acontecido. Embora fossem estrangeiros e não praticantes do judaísmo, os magos viajaram centenas de quilômetros em busca do rei recém-nascido. Essa jornada destaca o caráter universal da missão de Jesus, que veio para salvar não apenas os judeus, mas toda a humanidade. Os presentes trazidos pelos magos, ouro, incenso e mirra, são altamente simbólicos e têm significados teológicos profundos. O ouro era um presente para um rei, simbolizando a realeza de Jesus. O incenso era usado em rituais sagrados, representando a divindade de Cristo. E a mirra era uma substância usada no embalsamamento, apontando para o sacrifício e a morte que Jesus enfrentaria. Esses presentes não apenas marcaram o reconhecimento do menino como rei, profeta e sacerdote, mas também originaram a tradição natalina de troca de presentes. A adoração dos magos foi um evento revolucionário. Para o contexto da época, ver sacerdotes estrangeiros prostrando-se diante de um bebê judeu era algo escandaloso. Esse gesto simbolizava o colapso das barreiras culturais e religiosas diante do Messias. A Bíblia faz questão de registrar esse episódio para destacar o impacto universal do nascimento de Jesus. A mensagem é clara: sua vinda abalou as estruturas do mundo. É por isso que Herodes tentou matá-lo, ao passo que os judeus resistiram em aceitá-lo como Messias, e Roma perseguiu seus discípulos. O mistério dos Reis Magos nos ensina que, diante do encontro com Jesus, nenhuma distância é grande demais, nenhuma barreira cultural é intransponível. Eles seguiram a estrela porque estavam abertos à verdade e reconheceram em Jesus o cumprimento de suas buscas espirituais. Nesse Natal, ao refletirmos sobre os magos, somos convidados a buscar o menino Jesus com o mesmo ardor, humildade e fé. Assim como eles,
podemos oferecer nossos dons, sejam materiais ou espirituais, em um gesto de adoração e entrega. Afinal, o que aconteceu naquela noite em Belém continua a transformar o mundo até hoje. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal e, conhecendo o canal, possam estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.